Mateus 27, e versos 46. Amém. A seguir. Glória a Deus. Israel. Diz assim o texto sagrado. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, e a embebedou em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Glória a Jesus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Glória a Jesus. E os centuriões que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Glória a Jesus. Eu quero também aqui no capítulo de número 28. Glória a Deus. Capítulo de número 28. E verso 5 diz assim: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como o pastor citou aqui, nós estamos vivendo um domingo de Páscoa. Páscoa essa que iniciara, como ele disse, lá no Egito, quando Deus resolveu atirar o seu povo daquela terra. Povo esse que Deus ele disse a Abraão que eles iriam peregrinar. Olha aí, Deus. Por terras estranhas e que seriam escravizados. E nós observamos que Deus então ele permite que o bisneto José, bisneto de Abraão, ele é traído e vendido para o Egito. Em primeiro plano foi o Egito, chegou até o Egito. Então seus irmãos, quando souberam da revelação que havia dado, que ele seria governador deles, eles logo ficaram enciumados. Olha aí. E começaram a planejar algo, o profeta Eliseu, contra José.
Só que quando Deus tem algo para fazer na vida do homem, irmão, nada pode impedir. Nada pode barrar o plano de Deus na vida de um servo ou de uma serva dele. Então os irmãos venderam e ali, então eles mentem para o seu pai dizendo que José havia sido devorado por uma fera e trazendo ali a sua túnica suja de sangue, conseguiram enganar o seu pai, pastor Paulo. E Jacó então começa a lamentar-se por anos a morte do seu filho. E diz a Bíblia que o Senhor Deus, ele permite José ser escravo no Egito. Mas quando José se torna escravo, ele acaba fazendo com que Deus prospere a casa do seu Senhor. Porque Deus era com ele. E diz a Bíblia que a casa e a terra do seu Senhor prosperou, tudo prosperou. Mas uma certa vez, alguém não se contentando com José naquela casa, lançou-se sobre ele uma calúnia, dizendo que ele havia tentado contra aquela mulher, a mulher do seu Senhor. Aí a Bíblia diz, então José ele fora preso. Mas quando José está preso, Deus começa, pastor Paulo, a trabalhar na vida de José mesmo dentro da prisão. Irmão, não há prisão que possa impedir o fluir de Deus na vida do homem. Se você tiver propósito na sua vida, nem a prisão pode impedir o plano de Deus na sua vida. Se você tiver desejo de servir a esse Deus e andar direito na terra, nem as cadeias de Satanás eles podem impedir o plano de Deus na sua vida. Porque Deus tem poder para romper cadeias. Lembra quando Pedro estava preso, aleluia, naquela prisão, o anjo ele veio, soltou as algemas e mandou Pedro se levantar, calçar sua sandália, tomar sua capa, e os portões começaram a se abrir. Por quê? Porque a igreja orava por Pedro a Deus. Então nem a prisão física, nem a prisão espiritual é suficientemente capaz de barrar o plano de Deus na vida do homem que ele chama na terra. E José agora, ele está na prisão. Mas Deus começa a usar José até mesmo na prisão. E quando isso chega aos ouvidos de Faraó, então José é trazido até Faraó. Porque Faraó tivera sono e ele estava perturbado, porque não entendia o que estava acontecendo. E diz a palavra que quando José chega diante de Faraó, José interpreta o sonho de Faraó. E ele diz, olha meu rei, algo vai acontecer na terra que nunca aconteceu antes. O que vai acontecer? Diz, uma seca virá. Só que antes da seca terá 7 anos de bonança, de chuva, aleluia, que a terra vai produzir. Então quando o rei ouve aquelas palavras, então logo ele vê, pastor Paulo, que havia algo diferente na vida de José. Que na vida de José havia o Espírito de Deus, do Deus excelente, o Espírito excelente, algo diferente dos demais havia na vida daquele homem. Se o Espírito de Deus habita na sua vida, algo diferente acontece sobre a sua vida e onde você passar. Aleluia. E diz a Bíblia que José agora é levantado para ser governador no Egito. E quando José começa a governar, José começa a fazer o que? A colher 1/5 da colheita para colocar no depósito do rei. E toda a produção teria que vir 1/5 para o rei, 20%. E diz a Bíblia então que quando termina os anos de bonança, então logo inicia-se os anos de fome. Só que o que os filhos de Israel, profeta Eliseu, não esperava é que essa fome viria sobre a sua terra. Irmão, eu vejo que quando Deus ele quer fazer algo na vida do homem, ele muda o tempo e muda as épocas para acontecer algo na vida do homem. Deus ele fez com que a terra sofresse a seca, a fome, aleluia, para quê? Para fazer algo na vida de um homem na terra.
olha que coisa forte. Para cumprir a palavra na vida de um homem sobre a terra. E diz a Bíblia que quando a seca ela vem, o que é que precisa acontecer? Todos têm que concorrer ao Egito. Por quê? Porque José guardou do trigo. Quem guarda tem. José armazenou no trigo 20% de todo mundo, e ali o celeiro ficou gigante, aleluia. E o que aconteceu? Ninguém tinha trigo, mas no Egito tinha. Por quê? Porque lá tinha um homem com o Espírito de Deus que havia colhido para os tempos difíceis. E diz a palavra que os filhos de Jacó precisam vir até o Egito. E quando eles chegam no Egito, com quem que eles se deparam? Com José. Eles não reconhecem José, mas precisam se prostrar diante do governador do Egito. Porque a visão que Deus deu para ele lá atrás precisava acontecer. Ninguém poderia anular aquilo que Deus estabeleceu na vida de um servo na terra. E diz a palavra, aleluia, que o povo eles ficam no Egito por 400 anos. E ali, irmãos, eles são escravizados no Egito. E quando chega o tempo em que aquele povo não suporta mais a dor da escravidão, eles se lembram que há um meio para sair da escravidão. Eles se lembraram que os seus pais oravam, que Abraão oferecia sacrifício, que Abraão, aleluia, havia circuncidado o seu filho, aleluia, que Abraão havia feito um pacto com Deus. Eles se lembraram, aleluia, de que Deus havia feito uma promessa a Abraão, que eles iam ficar ali, mas eles sairiam daquela terra. Eles iam chegar, mas iam sair dali, aleluia. E quando eles lembraram daquilo, eles começaram o que? Vamos orar. Quem sabe Deus ouve lá do céu e faz alguma coisa. Irmão, a oração ela faz um grande efeito. A oração que vem da alma, do espírito, do coração, a oração que vem com humilhação, com simplicidade, com humildade, confessando a sua culpa, ela faz um efeito grande diante de Deus. E quando eles começam a orar, logo Deus começa a ouvir lá de cima, da sua aflição. Aí o Senhor, aleluia, ele faz o que? Ele desce para ver o que está acontecendo. Quando ele vê a aflição do povo, aleluia, ele desperta, aleluia, Moisés que está lá na terra de Midian, lá onde ele havia fugido para escapar do rei. Agora Deus chega lá e fala: Moisés, olha, tem uma missão para você. Volta para o Egito. Ele disse: eu não posso. Deus disse: rapaz, não se preocupa não, porque eu irei a sua frente, eu irei contigo, eu serei contigo nessa volta. Irmãos, quando nós queremos fazer alguma coisa por nós, não vai funcionar. Mas se Deus disser vai, pode ir. Se Deus disser faz, pode fazer. Porque vai funcionar. E Moisés ficou temeroso, aleluia, ele pediu sinal, Deus deu sinal, Moisés voltou. E quando ele chega no Egito, agora ele tem que se deparar com o rei. Pensa que é fácil chegar diante do rei do Egito? Não. Era preciso ser chamado para chegar. Mas Moisés, com a ousadia de Deus, ele vai e diz: eu preciso falar com o rei. E ele chega lá e diz: olha, rei, acontece o seguinte, Deus, o Deus dos Hebreus, apareceu para mim, e ele diz que é para o Senhor liberar o povo, porque Deus quer que eles prestem culto no deserto. Eles querem que faz o que que presta? Deus tirou o povo de lá para quê? Você pode ver, Deus tirou para quê o povo do Egito? Para prestar culto no deserto. Repete comigo: para prestar culto no deserto. Então para que Deus tirou o povo de lá? Tem igreja aí? Tem alguém vivo aqui essa noite? Para que Deus tirou o povo do Egito? Para que Deus tirou o povo do Egito? Para que Deus te tirou do mundo do Egito? Para quê? Para que Deus te salvou? Para quê? Então, se Deus te tirou lá do mundo, foi para prestar culto a Ele aqui na terra. Então, você vai sair do Egito para quê? Porque eu quero que o povo preste culto ali no deserto. Se no Egito não podia prestar culto, então
vai ficar aqui agora para cuidar, para trabalhar para mim. E o rei olhou para si, mas Deus disse: não, Moisés, diga para ele que eu quero que o meu povo preste culto lá no deserto. Por quê? Porque aqui ele não deixou fazer igreja. Por que Deus mandou prestar culto no deserto? Porque no Egito não tinha congregação, lá não tinha lei, não podia fazer nada. Aí já que não pode prestar no Egito, então Deus disse: então vai prestar culto no deserto, para tirar todo mundo, mas vai ter que prestar culto para mim. Ou seja, é assim que Deus faz. Se lá não pode prestar culto, aqui pode prestar culto a Deus. Se lá onde você trabalha não pode prestar culto, Deus te traz para a igreja para prestar culto ainda aqui na igreja. Se lá na rua você não pode prestar culto, aqui Deus te traz nessa rua e você vai prestar culto aqui na rua Orlando Marcos, aleluia. Se onde você não pode prestar, está dizendo: então aqui tem lugar e vai ter que prestar culto aqui na casa, porque Deus ele quer que a gente preste culto para Ele. Grande Jesus. E Moisés disse: não vou deixar. Aí Deus começa a ferir o Egito. E manda praga, e manda mais praga, e manda mais praga. E o rei vai endurecer o coração. Deus endurece. Ele disse: não vai acontecer não. Nada disso vai acontecer. Aí Deus disse: Moisés, sabe o que vai acontecer agora? Vou ferir todos os primogênitos do Egito. E quando a Bíblia diz que no 14º dia do mês de Abib, aleluia, que é março, abril para nós, que seria nesse mês que estamos vivendo aqui hoje, aleluia, diz a Bíblia que Deus mandou tomar um cordeiro e sacrificar na sua casa. Assar aquele cordeiro, e a sua família deveriam comer da carne daquele cordeiro assada, aleluia, até pela manhã, o que sobrasse teria que queimar. E se uma família fosse pequena para o cordeiro, então teria que ajudar o vizinho para ajudar a comer, mas não poderia jogar fora, ou seja, não poderia desperdiçar do cordeiro. Por quê? Porque as coisas de Deus não podem ser desperdiçadas. Aquilo que Deus preparou para vocês não pode ser desperdiçado de maneira nenhuma, aleluia. E diz a Bíblia Sagrada, então, agora que Deus, ele diz: Moisés, agora você vai celebrar a Páscoa, você vai mandar preparar o cordeiro, manda pegar ervas amargas e manda eles pegar pães. Não vai ter tempo de colocar fermento no pão, não, do dia para o outro a massa não, vai ser tudo hoje, aleluia. E vocês vão ter que comer na madrugada, e cada um com o seu sapato na sua mão, ou no seu pé, seu cajado na sua mão, todo mundo preparado para quê? Porque vocês vão sair do Egito e vão prestar culto para mim lá no deserto, aleluia. Então Deus ordenou que aquela Páscoa fosse realizada todos os anos, como ordem e estatuto perpétuo. E naquela Páscoa morreram vários cordeiros. Israel estabeleceu a Páscoa e continuou celebrando, e até hoje ele celebra. E diz a palavra que ele sacrifica o cordeiro, ele se espalha do seu sangue e faz todo aquele ritual. E agora, chegando até nós lemos aqui, em Cristo, a Bíblia diz que Jesus, como servo, que se fez servo, ele prestava o mesmo culto a Deus, pastor presbítero Eliseu. E tanto prestava, como também celebrava a Páscoa a Deus. E todos os anos estavam lá seus pais com ele lá em Jerusalém celebrando a Páscoa. E quando Jesus ele cresce, agora chega o seu tempo de fazer a obra, de realizar a sua missão. Então a Bíblia diz que agora Jesus ele vai celebrar a última Páscoa com os homens na terra. E quem são os convidados de Cristo? Os discípulos de Jesus. Aqueles que foram batizados, que acreditavam nele e que decidiram abandonar suas práticas para servir a Deus através de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E diz a palavra então que Jesus ele prepara, manda preparar, e eles ali realizam aquela Páscoa. E quando eles realizam aquela celebração, o inimigo ele entra em Judas, e Judas já sai para entregar Jesus, para vender Jesus. Olha aí, Deus. E os outros discípulos ficam ali com Cristo. E de repente Jesus ele sai daquela casa onde ele havia ceado daquela Páscoa com os discípulos. Meu Deus. E ele vai para o monte. Ele canta o hino. Mas depois Jesus ele vai para onde? Para o Getsemane, para aquele jardim. E diz a Bíblia que ele deixa os discípulos e leva 3 deles, Pedro, Tiago e João, os mais próximos. E quando ele chega lá, ele vai um pouco além orar.
E quando Jesus chega para orar naquele jardim, a Bíblia diz que ele disse para o discípulo: olha, a minha alma está aflita até a morte. Irmão, Jesus já sabia que Judas havia ido entregar. E quando Jesus vai orar, ele já vai orar com aquela agonia na alma. Jesus já vai orar chorando, triste. Meu Deus, olha aí, Jesus! E quando ele chega lá diante daquele jardim, os discípulos ficam lá cochilando, dormindo. Os discípulos estão dormindo. Aí Jesus fala assim: olha, acorda. Aí Jesus ele volta a segunda vez, os discípulos estão dormindo. E Jesus desperta os discípulos. Quando ele volta a terceira vez, eles estão dormindo novamente. Jesus diz: vós não podeis velar uma hora comigo? Meu Deus, olha! E a Bíblia diz que quando Jesus foi orar, irmãos, o seu suor se tornou em gotas de sangue. Ele chegou numa agonia tão grande, aleluia, que o seu suor se tornou em gotas de sangue, algo, aleluia, inexplicável até. Mas a Bíblia diz que a sua agonia era muito grande, aleluia, ao ponto de Jesus ficar numa situação de transpirar sangue pelo seu corpo. Você já imaginou a agonia? E quando eles terminam, Jesus disse: olha, o traidor vem. E aí chega quem? Chega Judas. Dá um beijo em Jesus, como todos sabem. Entrega Jesus. Jesus é preso e é levado para a casa do sumo sacerdote. E lá ele é acusado. Lá ele é questionado. Meu Deus! Lá ele chega até mesmo a apanhar. E depois ele fica preso por algumas horas. Glória a Jesus. E diz a Bíblia que depois ele é levado para quem? Para Pôncio Pilatos, o chefe maior. Para quê? Para ser sentenciado à morte. E os irmãos sabem que os romanos, eles eram cruéis. E eles criaram essa morte de cruz, essa crucificação, para expor o homem à vergonha. Pastor Eliseu, a pior vergonha que havia na vida de um homem seria ser conduzido à cruz do Calvário, até aquele monte na caveira. Ele não seria morto na cruz, ele seria decapitado para morrer mais rápido, para não sofrer. Então, para aquele que tinha cidadania romana, ele era decapitado para morrer rápido, para não sofrer. Mas quando Pedro fora morto, não foi decapitado, ele foi crucificado, segundo os relatos. Mas porém Pedro, não querendo morrer como Cristo, segundo os relatos, ele diz: olha, eu quero morrer, mas de cabeça para baixo, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não quero ser como o meu Senhor. Ou seja, a morte para aqueles que não eram romanos, que não tinham cidadania, era uma morte dolorosa, era de cruz, era sofrimento, precisavam ficar na agonia, cravado na cruz, sofrendo por horas ali até que eles viessem a expirar. E diz a Bíblia que quando Pilatos ordena que Jesus é trazido, é levado até o Gólgota, ele é conduzido desde lá da fortaleza Antônia com a cruz até o Gólgota, andando, aleluia, por mais ou menos aí 1 quilômetro, subindo escadas em alguns lugares. Para quê? Para mostrar a vergonha de Cristo diante da sociedade. Todas as pessoas precisavam ver Jesus e dizer: cadê o homem que curava? Onde está aí? Cadê? Não está aí, não é nada. Para quê? Pastor Paulo, para desmoralizar Jesus. Mas Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, não adianta. Ainda que desmoralize o seu nome, ele continua realizando os sinais. E Jesus foi conduzido até lá e diz a Bíblia que chegou um momento que ele não suportou mais a cruz. E ali Simão Sirineu teve que ajudar Jesus a levar a cruz para que ele chegasse até lá. Para quê? Para ser colocado a vergonha diante de todo mundo, pendurado naquela cruz do Calvário. E diz a Bíblia que quando Jesus foi crucificado, alguém passava e dizia: se tu é o Cristo, então desce lá e salva a ti mesmo. Cadê você? Cadê os milagres?
deserto, Satanás chegou e disse, aleluia, para ele, se tu é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porque Jesus estava com fome. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Então é bom trabalhar, é bom comer, mas é bom também se alimentar da palavra. É bom se alimentar do Espírito, é bom se alimentar da, aleluia, da presença de Deus. Só glória. E diz a Bíblia, então, irmãos, que Jesus é crucificado. E quando Jesus é crucificado, aleluia, sendo 9 horas da manhã, a terceira hora, aleluia, seria às 9 da manhã, diz a Bíblia que Jesus é crucificado. Mas quando chega meio-dia, a sexta hora do dia, o mundo escurece por completo. Houve trevas em toda a terra, em toda. No Brasil também teve trevas. Não havia Brasil, não havia sido descoberto ainda, mas houve trevas aqui no Brasil também. Diz a Bíblia que todo mundo houve trevas, pastor Paulo, ficou tudo em trevas, ninguém via nada, não tinha energia elétrica, e alguém tinha que ligar aquelas lâmpadas através do óleo, né, do azeite, e o povo tinha que usar lâmpada, outros usavam tocha, mas tinha que fazer alguma coisa, mas não tinha luz. Por quê? Porque o sol, aleluia, se fechou por 3 horas, até às 15 horas, aleluia, às 3 da tarde, a Bíblia diz que houve trevas em toda a terra. Em toda a terra houve trevas. Aí Jesus, ele entrega o seu Espírito. Ele diz, está consumado. E ali ele entrega o Espírito a Deus. Aí quando Jesus entrega o seu Espírito, diz a Bíblia que os sepulcros começam, pastor Paulo, a se abrir. Imagine aí. Começa a se abrir sepulcro em Jerusalém, começa aqueles crentes ser ressuscitados, aqueles servos de Deus ser ressuscitados, aleluia, ser visto por pessoas, aleluia, para provar que Jesus tem poder sobre a morte. Então dizem, olha, eu entrei para morrer aqui, mas eu vou ressuscitar, não se preocupa não, porque o domingo está chegando aí, aleluia. Então Jesus, ele morre, e quando ele morre, só ressuscita. Por quê? Porque até na morte Jesus ressuscita pessoas sobre a terra. E diz a Bíblia que quando chega às 3 da tarde, a 9ª hora, agora Jesus entrega o Espírito, e aí já era sexta-feira, e isso não podia se prolongar até o sábado, porque o sábado é o dia de Deus, o dia do descanso dos judeus, eles tinham que se reunir, e ninguém podia tocar em morto no sábado. Aí diz a Bíblia que quando Jesus expira e vem o homem para quebrar suas pernas, e vê que ele já está expirado, ele só apenas o fura com a lança. Agora Jesus é tirado às pressas, profeta Eliseu, porque não poderia ficar ali até às 6 da tarde, porque iniciaria o sábado. Então eles tiveram pouco tempo. Então o que aconteceu? O grande homem José de Arimateia logo prepara o seu sepulcro, que ele tinha novo ali perto daquele monte. E o que ele faz? Ele manda tirar Jesus, pede permissão para Pilatos, tira Jesus de lá, manda tirar, coloca no seu sepulcro, aleluia, para quê? Para não chegar o sábado, ou seja, para não virar, porque o dia vira às 6 da tarde lá. Quando o sol se põe, então vira o dia, vira para o outro dia. Então o que aconteceu? Logo sepultaram Jesus, colocou no sepulcro, e aí todos foram às suas casas. E Jesus ficou lá, envolto naquele pão. E os discípulos se lamentando, tristes, sem saber o que ia acontecer depois, como seria a sua vida, aquele que abandonou tudo para salvar Deus, para servir Jesus. Como disse Pedro, deixamos tudo para te servir, e agora o que vai acontecer? E diz a Bíblia que Jesus está ali, mas quando chega o domingo, que é o domingo que nós estamos vivendo aqui hoje, que as mulheres vão ao sepulcro para levar aroma para o sepulcro, pastor Eliseu. Lá não tem mais corpo, coisa nenhuma, lá só tem uma porta de não havia corpo ali. A Bíblia diz que o anjo veio e removeu a pedra. Jesus foi ressuscitado, ele saiu dali daquele sepulcro, aleluia. E quando as mulheres chegam lá, não tem corpo, não tem nada, elas se preocupam. O anjo aparece e diz: não, vocês estão procurando é Jesus, não é Jesus de Nazaré? Ele foi sepultado aqui, mas vocês estão vendo, ele não está aqui. Ele ressuscitou, ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Vocês estão vendo ele falar, ele ressuscitou para a glória de Deus, ele está vivo para a glória
Então Jesus, irmãos, ele serve a ceia e ele diz: olha, tomai, isto é o teu corpo que é partido por vós. Ele diz: isso é o meu sangue que é derramado por vós para perdão dos pecados. Então Jesus substitui todos os cordeiros da Páscoa de Israel. Jesus substitui a Páscoa e agora se tornou a ceia, aleluia, que nós participamos aqui na igreja. Então Jesus ele substitui. O que acontece? Não precisa mais matar cordeiro, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo já morreu na cruz do Calvário, mas também já ressuscitou, aleluia. Então vale a pena servir a esse Deus, aleluia. Ainda você passa por um momento de tristeza, mas Jesus vai dar alegria no teu coração. Lembra, José ficou no Egito sofrendo como escravo, mas depois Deus o exaltou e colocou lá no palácio para governar, porque Deus ele sabe como agir na vida do servo na terra. Vem aqui no cara, por favor. Bora preparar um pouco, por favor. Glória a Jesus. Pode fazer. Então, Jesus, ele é o cordeiro pascual, ele é o cordeiro que substitui todos os cordeiros. Não é mais necessário derramar sangue, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Em seu nome há poder, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo. Aleluia, ele é o Filho de Deus. E quando chegar